Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos continuar hoje, nesse vídeo, falando um pouquinho mais sobre a parte prática de cálculo numérico, né? Eu quero explorar aqui hoje com vocês sobre os fundamentos para análise de função, utilizando aqui o Octave ou o MATLAB, né? Lembrando que o que nós vamos falar funciona tanto para uma ferramenta quanto para a outra, né? Uma coisa importantíssima de ser realizada aqui no contexto de cálculo numérico é o estudo da função. A gente precisa de plotar a função, a gente precisa de, se não for possível plotar, se ela tiver várias dimensões, lançar valores para saber quando que troca de sinal, né? Aquela coisa toda para a raiz, né? Estudar a função é um negócio bastante relevante. E o MATLAB, o Octave, são ferramentas, entre outras, eles são ferramentas extremamente poderosas que nos auxiliam a entender melhor a função ou aquele modelo matemático com o qual a gente está lidando. Então vamos falar aqui sobre função e geração de gráfico dessas funções. Bom, então o gráfico de uma função ele é gerado a partir de seus pontos x e y, pares, né? São vários pares ordenados. Define-se o conjunto de pontos x e como sendo o seguinte, olha só, x igual, por exemplo, menos 2, 0,5, 2 pontos, 2. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou gerando uma família, um vetor de pontos variando de menos 2 até 2, onde eu vou fazer saltos de 0,5 em 0,5. Então eu vou gerar um vetor cuja primeira posição é menos 2, depois menos 1,5, depois menos 1 e assim por diante, até chegar no 2. Eu defino o conjunto de pontos y correspondente utilizando a função que eu quero trabalhar. Então, se eu estou trabalhando com a função f de x como sendo x ao cubo menos x menos 1, eu vou fazer um vetor y onde cada ponto de y corresponde a cada um dos pontos de x que foram gerados aqui em cima. De tal maneira que eu vou ter os pontos xy, 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 quantos pontos eu quiser, quantos pontos eu necessitar. Dessa maneira aqui, eu estou mostrando o seguinte, x ponto chapéu 3, ou seja, eu estou pegando, o x é um vetor, né? Se lembra aqui, ó, x é um vetor, né? Eu estou pegando cada um, quando eu ponho ponto chapéu, eu estou falando que eu quero que cada um dos valores de x, cada um dos coeficientes desse vetor de x, seja elevado ao cubo, depois menos x. Ou seja, eu peguei aquele coeficiente, elevei ele ao cubo e estou subtraindo do próprio x, daquele próprio número, menos 1. Então, eu vou fazer isso aqui, essa conta que está aqui, para cada um dos valores de x dentro do vetor, dentro daquele vetorzinho, tá certo? Então, os operadores multiplicação, divisão, exponenciação, eu preciso de usar um ponto. Ponto multiplicação, ponto divisão, ponto exponenciação. Por quê? Porque em Octave e em MATLAB, x é um vetor. Ou, falando genericamente, ele é uma matriz. Existe multiplicação de matriz, x vezes x, né? Existe exponenciação de x. Eu posso pegar uma matriz e elevá-la ao cubo. Multiplicar ela por ela mesma, né? Por exemplo. Mas não é isso que eu quero. Eu quero aqui pegar cada um dos coeficientes dentro daquela matriz, ou em particular dentro daquele vetor, e elevar ao cubo, e etc, etc. Tá certo? Então, toda vez que eu vou usar valores para plotar função, eu gero os valores de x, e para gerar os valores correspondentes de y, eu uso a função aqui, eu escrevo a função, sempre lembrando de, antes da multiplicação, da divisão e da exponenciação, acrescentar um ponto antes desses operadores. No vídeo passado, eu falei sobre as operações, né? Multiplicação, divisão, etc. E aqui, eu estou falando que tem que usar o ponto. Por quê? Porque quando eu insiro esse ponto, eu estou falando para o Octave, estou falando para o MATLAB que a operação não se dará entre as matrizes, falando de uma maneira genérica, e sim em cada um dos coeficientes da matriz, tá bom? Então, feito isso, eu posso plotar o meu gráfico, né? Eu tenho o vetor x, eu tenho o vetor y, né?
E a primeira posição do vetor x e a primeira posição do vetor y, eu vou ter cada uma das coordenadas da primeiro par ordenado. Para plotar é super simples, né? Para plotar eu escrevo plot, P-L-O-T, x, y, plot x, y. E aí, aperto Enter, vai aparecer exatamente esse gráfico que está colocado aqui, né? Olhando o gráfico, o que vocês enxergam aqui? Notem que ele está um pouco quadrado, né? Olha só, ele vem daqui. São segmentos de retas, né? Ele está um pouco quadradão, né? X ao cubo menos x, a gente espera uma curva um pouco mais compacta, né? E, enfim, não tem legenda, etc. Então dá para mudar isso tudo, dá para explorar tudo isso aqui usando a nossa ferramenta. Por exemplo, se eu fecho aquela janelinha e gero novamente plot x, y, e faço gráfico igual a plot de x, y, ou seja, eu estou pegando esse plot, ele vai retornar um valor, e esse valor vai ser armazenado numa variável que eu chamei de gráfico, né? Essa variável gráfico aqui, eu posso mudar parâmetros dela. Por exemplo, usando uma função chamada set, aí eu passo essa variável aqui de cima, gráfico, e vou mudar algumas propriedades. Por exemplo, line width, line style, color. Ou seja, eu vou mudar a espessura da linha, eu passei um valor aqui, 3, até sempre para ordenado, né? O texto line width, a propriedade line width, ela está entre aspas simples, ok? E eu passei um valor 3, podia ter passado um valor maior, um valor menor, né? Então a espessura da linha eu passei 3. O line style, o estilo da curva, eu passei tracejado. E tem vários estilos, tem o tracejado, tem o pontilhado, tem o tracejado pontilhado, tem a contínua, que foi aquela que nós usamos, né? É o padrão, certo? E vários outros. Vocês podem usar o help da função set e verificar quais são as propriedades que podem ser alteradas, tá bom? Então, line width, line style, color, a cor que eu quero. Eu passei K é preto. Posso passar azul, posso passar vermelho, verde, enfim, tem uma centena de cores aí, combinação, etc. Tá bom? E aí a curva vai ficar como está aqui, ó, já ficou diferente, já ficou um pouco mais interessante. Tem como mudar mais? Tem, olha que interessante. Eu posso mudar a escala do gráfico usando o axis. Axis, abre parênteses, fecha parênteses. E entre parênteses eu vou colocar um valor entre colchetes. Isso aqui é um vetor, tá? Isso aqui é uma outra forma de criar um vetor. Vamos fazer alguns testes aqui, daqui a pouco. Então aqui é um vetor, onde eu passo aqui o primeiro par ordenado, ou seja, o x vai variar de menos 4 até 5. É aqui, ó, de menos 4 até 5. E o y vai variar de menos 4 até 4, ou seja, daqui menos 4 até 4 aqui. Então veja que aquela curva que estava esticada, eu compactei na hora que eu mudei a escala do gráfico, na forma de mostrar o gráfico aqui. Ok? Isso é bastante interessante, né? Veja que aqui eu só chamei axis e passei os limites de x e y e boa, né? Já funcionou, não precisei de usar o gráfico, né? A variável gráfico como eu usei aqui em cima no set. Tá ok? Outra coisa fantástica é usar, chamar a palavra grid. Eu escrevo grid, ponto e vírgula. E aí, aqui eu acho que na minha transparência não ficou legal, o vídeo talvez não fique muito explícito, mas eu tenho aqui, ó, uma linha mostrando que aqui é o 2, aqui é o 0, ou seja, eu coloco uma malha atrás da função, que facilita verificar onde está passando no 0, né? Ou seja, o eixo 0 está aqui, né? O x igual a 0 está aqui, ou seja, esse cara aqui é a raiz está entre 2 e 0, então facilita essas linhas, facilitam a leitura do gráfico, a interpretação do gráfico, né? Posso colocar uma legenda, aí eu usei novamente a variável gráfico. Olha, legend, passei gráfico, né, a variável, vírgula, e aí eu pus o texto que eu quis para a legenda, e aí apareceu a legenda aqui, ó, aqui, perdão, curva teste, ok? Depois, x label, y label, ou seja, eu coloquei um rótulo para o eixo x, um rótulo para o eixo y, eles aparecem aqui, né? E aqui finalmente usei a função title e passei um texto para colocar o gráfico. Então, para gerar relatório, né, o pessoal faz relatório aí de trabalho de conclusão de curso, estudo, no seu estágio, na sua vida profissional. Você faz uma análise gráfica, você pode preencher o seu gráfico
com informações, enriquecer o gráfico com informações, de maneira a facilitar ao leitor a interpretação, a leitura daquele gráfico e a interpretação daquele texto, né? Se vocês me permitem uma dica, não deixem que as interpretações fiquem para o leitor. Se você está fazendo um relatório técnico, você enquanto engenheiro, você enquanto estudante, depois quanto engenheiro, quanto profissional, é você quem tem que dar o caminho das pedras, tem que deixar, como diz no popular, mastigado, para que o seu leitor leia e enxergue com facilidade o que você está querendo mostrar, né? Deixando claro o que você quer mostrar, tá bom? Bom, uma coisa interessantíssima, eu consigo fazer aqui agora várias curvas em um mesmo gráfico, né? Então, veja o seguinte, eu tenho aqui uma variável que eu chamei de t, ela vai variar de 0 até 4 vezes π. Lembrando do vídeo anterior, π é o 3, 14, 15, etc, etc. Variando de 0.1 em 0.1. Então, eu vou gerar um vetor t, variando de 0 até π, certo? Cujo intervalo vai ser de 0.1 em 0.1. Depois, eu vou gerar um vetor z, como sendo os valores de seno correspondentes aos valores obtidos em t. Lembrando que aqui, ó, a função seno está considerando esses valores aqui como radianos, da forma como a gente esperava, né? Depois estou gerando um terceiro vetor, né? Então, primeiro, segundo, terceiro vetor, w, como sendo o cosseno de t, daquele primeiro vetor, ok? Então, tem 1, 2, 3 vetores, e vou gerar um quarto vetor g. Esse vetor g vai ser 0 ponto vezes t. O que vai ser gerado aqui? Pensa um pouquinho. Você se lembra que ponto vezes é para a operação entre vetores? Eu estou multiplicando entre coeficientes dos vetores, me perdoe. Então, eu estou multiplicando cada um dos valores desse vetor t por 0. Ou seja, eu vou gerar um vetor g do tamanho de t repleto de zeros. Ok? Para que isso? Vocês já vão entender. Olha o que eu vou fazer. Eu vou plotar. Vou fazer A recebe. Chamei de A. Vou chamar de qualquer coisa. É o nome de uma variável. Recebe plot de. Olha o par. TZ, TW, TG. Eu tenho 3 pares. Pares de x, y, x, y, x, y. Ou seja, eu estou usando esses valores de t que eu gerei aqui como valores de x. E o y vai ser o z. Então, a primeira curva, eu vou plotar uma primeira curva aqui como sendo o seno desses valores. Depois eu vou plotar no mesmo gráfico uma segunda curva, tw. Ou seja, eu vou pegar os valores de t e vou aplicar a função cosseno. Então, o w é o cosseno. Então, aqui, a primeira curva, tz, é os valores de seno dos valores de t. TW, eu vou plotar os valores do cosseno desses valores aqui. E depois eu vou plotar uma terceira curva, TG, onde x é igual a t e g é igual a 0. Para quê? Para mostrar o eixo 0, o eixo x, não o eixo 0, perdão, o eixo x. O eixo x está aqui, ó. Então, eu plotei a curva seno, cosseno, cosseno e o eixo x. Ainda coloquei uma legenda aqui, ó. Como eu passei aqui, a primeira curva eu vou chamar de seno. Por que é a primeira? É essa aqui, ó. Vírgula. A segunda curva eu vou chamar de cosseno. É essa que está aqui. Ele vai seguir na ordem. Então, aqui, ó, o primeiro par chama seno. O segundo par chama cosseno. E o terceiro par chama marcação do eixo x. Então, eu estou colocando a legenda aqui. A legenda vai ficar desse jeito aqui. Vocês podem copiar e colar esse código aqui. Quiserem pausar o vídeo, jogar no Octavo, no MATLAB, na sua ferramenta aí. Ok? E olha que interessante, eu sei que no x igual a 2,2 radianos, eu vou chegar no y menos meio, esse é um valor de cosseno, ou seja, eu escrevi aqui a palavra cosseno ao lado desse valor, menos 0,5 e 2. Né? E ao final ainda chamei aqui o grid, ou seja, eu coloquei aquela malha para poder verificar com melhor clareza o que foi feito aqui. Então, eu posso colocar dezenas de curvas, né, dezenas de funções numa mesma figura. É claro que se você colocar funções demais, pode ficar difícil de interpretar. Então, aí, né, você vai ter que fazer a escolha. O ponto é, consigo colocar mais de uma curva. Eu posso colocar uma curva original e uma curva aproximada para fazer uma comparação, né?
enfim, fazer um estudo de uma função, né, o valor desejado, o valor real, né? Então dá para fazer coisas extremamente ricas, extremamente claras, visualmente falando, bastante interessantes, né? Eu quero expor para vocês aqui uma série de exercícios, uma série de funções como exercício prático. Eu gostaria que vocês plotassem essas funções, né? Essa aqui, ó, x ao quadrado menos 2x menos 6, né? Depois menos x ao quadrado menos 2x menos 1, e todas essas funções aqui. Como é que se faz? Você gera os valores de y, pode gerar valor de y variando de menos 10 até 10, aquelas funções que não pode ser igual a zero, né? Aqui, por exemplo, pode ter valor negativo, então eu começo de 0 até 10, até 100, etc. Não sei. Quero que você aprenda, exercite a estudar a função. Plote essas curvas que estão aqui, tá certo? Lembrando que esse aqui, ó, é log na base 10. Log 10, a minha função, aí vocês vão ver o vídeo anterior, é log 10. Eu ponho 10 depois da palavra G, depois da letra G, perdão. Outra coisa, 2x é 2 vezes x, ok? Não se esqueça de colocar o operador de multiplicação aqui, né? Qual que é a função de raiz? SQRT, né? Então, lá no vídeo anterior sobre aula de laboratório, eu tenho lá detalhado quais são algumas das funções trigonométricas, algumas das funções matemáticas, ok? Então, eu quero que você plote esses gráficos aqui, né? Bom, uma dica aqui só para relembrar, é preciso definir o intervalo numérico de x, gerando um vetor para depois lançar esses números no vetor y correspondente, ok? Outra coisa, procure ver onde que tem zero, quais são, graficamente, vocês vão plotar essas funções, procure identificar onde estão as raízes dessas funções, se houver. Será que todas essas funções têm raiz? Eu quero que vocês deem uma olhadinha nisso aí, tá bom? Então pare o vídeo e faça esse exercício, por favor. Para aqueles que já fizeram, eu quero falar um pouquinho mais sobre manipulação de função. Eu posso definir uma função, o Octavo MATLAB eles chamam de simbólica, uma função simbólica. Isso é fantástico, isso me permite fazer com que eu calcule integrais e derivadas e por aí vai, né? Então, para fazer isso, eu preciso de instalar o pacote Symbolic. Eu deixei já no material do campus virtual como instalar a função Symbolic. Para aquele que está vendo esse vídeo aqui de maneira solta, basta procurar Symbolic Octave, como instalar. No YouTube tem vários vídeos, né? A internet está bastante rica sobre como fazê-lo, tá? Bom, olha que interessante. Eu venho aqui e digito sys, syms, f de x, ponto e vírgula, enter. Ou seja, eu estou falando para o MATLAB, para o Octave, que a função f de x é uma função simbólica. Ela vai ser tratada de maneira analítica. Olha que legal. Eu venho aqui no prompt e digito sys, f de x, enter. Pronto. Depois eu defino f de x como sendo seno de x ao quadrado. Ou seja, aí eu venho aqui, ó, aí eu digito aqui na janela de comandos, f de x igual a sim, abre parênteses, x, chapeuzinho, 2, fecha parênteses. Detalhe, aqui eu não coloquei o ponto antes do chapéu. Por quê? Porque eu estou fazendo uma definição analítica. Eu já não estou trabalhando com vetor. Eu não estou... Antes, lá alguns slides anteriores aqui, eu gerava um vetor x com vários pontos. Era um vetor matemático. Aqui não. Aqui eu estou tratando a variável x como uma variável analítica, né? E aí, olha só. Eu fiz aqui, ó, df recebe diff, diff, de f em relação a x. Ou seja, eu estou calculando a derivada da função f em função de x, em relação à variável x. Quando eu faço isso, aqui está aqui lançado, veja, quando eu digitei aqui, ó, f de x sendo seno de x ao quadrado, ele mostrou aqui, ó, seno de x ao quadrado, ele levou aqui o x ao quadrado, ele entendeu que f de x é uma função analítica e ele vai ter que fazer essa operação de maneira analítica. E aí depois eu chamei a derivada da função f em relação a x. Qual que é a derivada de seno de x ao quadrado? Está a resposta aqui, ó, 2 vezes x vezes cosseno de x ao quadrado. Ele resolveu a derivada para mim, ok? E se eu quiser lançar um valor nessa derivada, nessa df, eu chamei essa derivada aqui de df, eu atribuí esse valor a uma variável. É só chamar df de 1, ou seja, se eu lançar 1 aqui, ele vai falar para mim que 1 vai ser igual a 2 vezes cosseno de 1, ok?
Então eu consigo fazer uma derivada de maneira analítica. Ou seja, o cálculo 1 que a gente sofre lá para aprender, né? Vamos ser justos, né? Está feito aqui, né? Se eu me esquecer, se eu tiver uma função complicada de ser manipulada, pronto, está aqui a ferramenta que me permite fazer esse cálculo analítico da função derivada, ok? O mesmo vale também para integral, bom, eu quero fazer a manipulação de função, agora a função do ponto de vista computacional, né? No vídeo anterior eu também ensinei como criar uma função no Octave, no MATLAB. Então eu criei uma função aqui, ó, function retval recebe, eu chamei de polinômio de x, de tal maneira que retval vai ser igual a x ponto chapéu 2 mais x menos 6 ponto e vírgula end function. E aqui tem uma primeira diferença do vídeo anterior. No vídeo anterior eu mostrei o modelo de MATLAB. O modelo de MATLAB ele coloca a variável retval entre colchetes, ok? Entre colchetes. Eu chamei de retval, valor de retorno. Poderia chamar de qualquer coisa, uma variável que eu crio, tá certo? E eu chamei retval como sendo isso que está aqui. Outra coisa, lá no MATLAB não existe end function, existe só end ponto e vírgula. No Octave a gente pode chamar end function ou pode chamar só de end. As duas formas são válidas. O MATLAB não aceita end function, tá? Ele só aceita end. Então, quando eu estou focando aqui no Octave, eu escrevi end function. Outra coisa interessante, eu pus o pontinho aqui antes do chapéu. Por quê? Pense um pouquinho. Por que eu coloquei pontinho aqui e não coloquei no caso anterior? E lá antes eu coloquei esse pontinho, né? Ponto vezes. Porque aqui eu estou tratando de vetor. X é um vetor. Eu estou recebendo um vetor de valores. Pode ser um vetor linha, pode ser um vetor coluna, não importa. E aqui a operação exponenciação está se dando em cada um dos coeficientes desse vetor x, ok? Então eu recebi um vetor x de tamanho 1, de tamanho 10, de tamanho 1000, de tamanho 1 milhão. Estou pegando cada um dos coeficientes desse vetor, elevando ao quadrado, somando com ele mesmo e subtraindo 6 unidades. Essa é a minha função, em particular é a primeira função que eu coloquei aqui na lista de exercícios, né? Mentira minha, faltou 2 aqui, né? Está quase igual, está bem parecido. Tá bom? Bom, então eu vou informar ao Octave que essa função polinômio, lembrando também, mais uma vez, se eu criei isso aqui, esse arquivo aqui, essa função, eu devo salvar numa função chamada polinômio.m. Isso vai me facilitar a vida, né? Vai ficar mais fácil de manipular. Polinômio.m. Dependendo de ser no Octave, dependendo de ser no MATLAB. Então agora eu vou informar ao Octave que o polinômio, né, é uma função manipulável, criando um ponteiro para aquela função. Como é que eu crio um ponteiro para uma função? Eu vou apontar para aquela função. É o seguinte, f recebe @polinômio e clico em Enter. Feito isso, olha que legal. Eu consigo implementar uma função, ou implementar a função do método da bisseção, o método de obtenção de raiz que nós estudamos aí no nosso curso de cálculo numérico. Está aqui a função bisseção. Você se lembra que o método da bisseção ela precisa de um intervalo AB, onde há troca de sinal, né? A função troca de sinal, a função tem que ser contínua, e eu vou receber a função que eu quero calcular a raiz, ou para a qual eu quero calcular a raiz, e vou receber também a precisão, meu epsilon, ok? E aí está implementado aqui, ó. Se f de A vezes f de B é maior que zero, significa que não há troca de sinal. Eu já jogo uma mensagem aqui falando que o intervalo que você me deu é um intervalo inválido, ok? É um intervalo inválido. E aí eu vou mostrar aqui tanto o f de A quanto o f de B, ok? Quanto a multiplicação do f de A vezes f de B. Falou, ó, a função aqui tem sinal positivo, né? Em A para B é positivo, então não há troca de sinal e chamo return. Return, eu vou encerrar a minha função, eu vou parar de executar a função bisseção. Agora, se não, se de f de A para f de B houve troca de sinal, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o ponto médio. X recebe B mais A dividido por 2, ok? E aí eu faço o meu contador K receber 0. E aí eu estou imprimindo na tela aqui algumas informações para mostrar uma tabelinha bonitinha. Qual é a iteração, os valores de x, os valores de f de x, o valor de b menos a, ok?
E aí é o seguinte, enquanto B menos A em módulo, ABS em módulo, for maior que a minha precisão, essa precisão que foi passada, e a função f no ponto x em módulo também for maior que a precisão, eu vou refinando as raízes. Como é que eu refino as raízes? Bom, eu vou verificar se f de A vezes f de B é menor que zero. A troca de sinal ocorreu entre A e x. Se sim, eu vou atualizar o valor de B. B recebe x. Eu jogo B fora e coloco o x no lugar. Agora, se não, se f de A vezes f de x for maior que zero, significa que a troca de sinal se deu entre B e x. Então, eu venho para o else e atualizo o meu valor de A. Ok? Ou atualizei o B ou atualizei o A. Independente disso, eu atualizei um dos dois, eu calculo meu novo valor de x. Meu x novo vai ser o meu B mais A, um dos dois novos, dividido por 2. Incremento o K e vou imprimindo aqui o valor de K, o valor de x, f de x e o valor em módulo de B menos A. E vou fazendo esse refinamento, esse while vai se repetindo aqui enquanto essa condição de convergência não for atendida. Quando ela for atendida, ou B menos A é menor que o epsilon, ou f de x é menor que o epsilon, pronto, posso parar. Meu retval, o valor de retorno, vai ser o x e eu vou mostrar a resposta aqui. Ok? Então, copie esse código, se você não teve acesso a ele no nosso curso, no campus virtual. Copie esse código como está aqui, tá certo? Funciona. Teste. Você pode aplicar esse método de abscissão. Aliás, por favor, aplique esse método de abscissão naquelas funções que eu mostrei lá anteriormente. Estava aqui, né? Essas funções aqui. Ache uma raiz. Né? Primeiro você vai ter que fazer o estudo da função e encontrar a raiz, tá bom? Bom, no próximo vídeo a gente vai continuar estudando sobre o Octave, as formas do Octave nos dá suporte aqui no cálculo numérico e nos vemos em breve. Até lá!